paciente, anamnese, dados do meu exame físico e outros exames laboratoriais, exames de imagem, norteados pela medicina baseada em evidência, conhecimento clínico prévio. Os tópicos que eu vou abordar com vocês vão ser a avaliação da função renal, dados da anamnese, exame físico comuns que a gente observa e procura no paciente com patologias renais, algumas alterações no exame de urina, a síndrome urêmica e o exame de imagem em nefrologia. Primeiro, a avaliação da função renal. A nossa função renal, a taxa de filtração glomerular, igual eu relembrei para vocês semana passada, varia de 100 a 125 ml por minuto. Só que a gente não tem como a gente avaliar de uma forma mais prática isso. Então o que a gente faz? A gente escolhe uma substância, que no caso é a creatinina. Creatinina é um produto de degradação da fosfocreatina no músculo. Ela é geralmente produzida e eliminada numa taxa praticamente constante pelo corpo e sua eliminação é quase que exclusivamente renal. Tem o porém dela ser diretamente proporcional à massa muscular do indivíduo. O que significa isso? A gente escolheu essa substância que ela só é eliminada no rim e eliminação é igual a clearance, então se ela só é eliminada pelo rim de forma constante, a sua eliminação é similar à taxa de filtração glomerular global. Entenderam isso? Então o que eu faço aqui é eu calcular a taxa de filtração glomerular, não tem como eu saber. Então eu vou atrás de algumas substâncias que são eliminadas exclusivamente pelo rim. A primeira, mais comum, mais barata e mais difundida no mundo é a creatinina. Correto? Eu vou avaliar a velocidade de eliminação dela e aí eu estou indiretamente chegando no resultado que é bem próximo da minha taxa de filtração glomerular. Então a minha ideia é a massa muscular, se ela é o produto de degradação da fosfocreatina, quanto maior a massa muscular, mais degradação de fosfocreatina eu tenho. E até mesmo de uma forma absoluta, se eu comparar dois indivíduos de massa muscular diferente, eles vão ter velocidade de degradação de creatinina diferente. E mesmo se pegar o mesmo indivíduo, você faz a sua creatinina hoje, vai correr 5 km e vai colher de novo. Vai mudar, a sua degradação muscular mudou. Então são alterações que podem modificar o exame. Eu vou mostrar outras situações que vai modificar esse exame para vocês. Mas ela é o mais barato, mais acessível, o mais utilizado, mas é de longe o único. Tem diversas outras substâncias, como principalmente inulina, cistatina C, alguns outros metabólicos são utilizados que apresentam eliminação exclusivamente renal e não sofrem variação da massa muscular. A diferença é que um clearance de creatinina, uma avaliação da creatinina que é R$10, de um clearance da cistatina C, por exemplo, para 350 a 400. Você não tem na rede pública de saúde. Então tem pequenas diferenças. Então você vai observar, na prática, dia a dia, sempre a utilização da creatinina na avaliação do meu clearance. Alguns estudos americanos, europeus, para avaliação de drogas, que eu preciso de ter uma definição bem mais específica, uma comparação de indivíduos de diferentes massas musculares, eu acabo usando outras substâncias. Beleza? Como é que eu faço isso? Eu doso toda a creatinina que o doente elimina em 24 horas, pelo volume urinário e pela creatinina no sangue, eu sei quantos ml por minuto de creatinina ele está eliminando. Ou seja, através de uma urina de 24 horas. Correto? Qual é o problema da urina de 24 horas? Alguém já viu esse exame fazer? Já. Qual o problema dele? A coleta. Tem estudo, se eu não me engano, europeu, francês, que mostra que você tem uma média de 30% de erro de coleta. Isso está em coleta, o doente urina durante o banho, erro de transporte, perda de material, tudo isso vai dar exame que vai dar errado. Na Europa, na França. Agora vamos trazer para o Brasil. Você manda o doente colher, ele leva a garrafa de Coca-Cola, com restinho de Coca-Cola junto. Junto assim, doente urina no banho, no colhe, já vi paciente colher urina, deu 1,8 litro, ele pegou mais 200 ml de água, encheu para
para completar os 2 litros, que achou que tinha urinado pouco. Sim, tem esses problemas. No paciente que está internado no hospital com uma sonda vesical, que a sua função é só abrir o coletor de urina, botar no pote, levar no laboratório e dar erro. Então o exame de urina ele é o melhor para você avaliar 24 horas, mas está muito sujeito a erro. Visando isso, em 1973, foi publicado em 76, mas em 73, um nefrologista, um matemático, fizeram uma reversão estatística. O que é isso? Pegaram dezenas e dezenas de resultados de clearance de creatinina de 24 horas, ou seja, pegou vários pacientes que já tinham feito clearance de creatinina de 24 horas, a urina de 24 horas, e tentou, com o resultado, chegar nos mesmos resultados do paciente através de outros dados do exame clínico e laboratorial. Ou seja, criou-se uma fórmula para chegar no mesmo resultado com outros dados do paciente. Isso é uma reversão estatística para chegar na fórmula. Chegou essa primeira fórmula, que é a fórmula de Cockcroft-Gauss, que é 140 menos idade vezes o peso sobre creatinina vezes 72. Tá? Então, faz e multiplica por 0,85 se for mulher. Usa-se essa fórmula para calcular o clearance, estimar o clearance de creatinina de 24 horas, que por si só também é uma estimativa da taxa de filtração glomerular. Então essa fórmula foi um meio de eu tentar minimizar os erros da coleta. Correto? Claro que como eu estou falando de estudo, de técnica matemática e estatística, isso evoluiu. De 76 para hoje, tiveram dezenas e dezenas de estudos, cada vez com um número maior de paciente, com técnicas estatísticas e matemáticas melhores, chegando a fórmulas mais fiéis para relatar a minha filtração glomerular. Então, ao passo que essa aqui é a primeira, a última e mais utilizada hoje que a gente tem é de 2009, que é a CKDR. Só que a primeira é a que cai em prova de vocês. Residência, concurso. Por quê? Porque é prática para você fazer. Menos vezes e dividir. E na nossa prova? Essa aqui, 0,993 elevado à idade. Não dá para fazer. Então, o que se utiliza? Tá? Não vou cobrar cálculo na prova de vocês, não na pergunta, tá bom? Mas prova de residência, prova de concurso, cai isso aqui. Porque eles, pelo menos mais, menos vezes dividir, todo mundo tem que saber fazer. Função logaritma, não necessariamente. Deixa passar. Beleza? Então a gente utiliza assim, como é que a gente utiliza na prática? Qual que a gente utiliza na prática? Mais baixo. Então como é que a gente faz essa conta? Calculadora médica. Eu vou usar celular, Oi? calculadora na prova? Prova não, mas no seu ambulatório você pode. Tô brincando. No ambulatório, no seu consultório, você vai fazer, olha, você vai pegar o paciente, vai ver tem centenas de aplicativos de calculadora médica, isso que a gente vai falando na prática, tá? Abre a calculadora, você vai digitar peso, idade e vai chegar no resultado. Beleza? Prova, não na minha prova, que eu vou botar conta para vocês. Prova de residência, prova de concurso, ele vai querer isso aqui. E qual é a relevância para vocês calcular um clearance de creatinina? Qual a importância disso? Oi? Creatinina é a taxa de filtração. Não. Qual a importância de eu saber a taxa de filtração glomerular do paciente? Não necessariamente, obviamente, vocês todos, não todo mundo vai fazer nefrologia, vai ser um especialista renal. Mas mesmo não especialista, por que ele tem que saber isso? Porque você, olha só, não só para classificar o paciente, estadiar o paciente renal, porque você vai exercer outra especialidade em que você precisa ter isso. Por exemplo, a gente tem drogas que têm metabolização ou excreção renal. E a sua posologia muda bastante, dependendo da taxa de filtração renal. Se uma droga é eliminada só no rim, então a gente está com insuficiência renal, essa droga vai ficar no corpo por muito mais tempo.
Então, a metabolização, a eliminação muda. Vou dar um exemplo. A vancomicina, já ouviram falar? Ela pode ser usada de 4 em 4, de 12 em 12 horas, no indivíduo com infecção cutânea, por exemplo. Correto? Num paciente com menos de 10 ml por minuto de clearance de creatinina, a dose que era 1 grama de 12 em 12 horas, chega a 1 grama de 7 em 7 dias. Entendeu? E tem situações que você muda a posologia, muda a dose da droga. Então, a importância para vocês, num plantão de emergência, numa UTI, num ambulatório, consultório, é que vocês vão prescrever drogas que muitas das vezes têm metabolização ou excreção renal. E essas drogas vão ter que ser ajustadas à dose pela função renal, senão você está sujeito a criar situações de toxicidade renal ou até mesmo toxicidade do sistema nervoso central com uma droga visando o tratamento do paciente. Essa é a principal importância de vocês saberem isso. Não é só para prova, residência, etc. Beleza? Então, residência, concurso, a primeira. Prática ambulatorial, por enquanto, a segunda, que é mais recente, até lançarem formas mais específicas. Tá? A gente tem forma específica para obeso, para criança, mas de uma maneira geral, a gente usa essa aqui. O valor do clearance de creatinina é o mesmo da taxa de filtração glomerular, porque um é a estimativa do outro, 100 a 125 ml por minuto. A ureia, valor de 15 a 35, e a creatinina, o valor é de 0,6 para mulher e 0,8 para homem. Correto? Alguém que você já fez ou viu um exame de creatinina, um exame de sangue? Qual o valor de referência? Lembra? Tem visto? Oi? Eu já vi, não lembro não. Já viu alguém que viu o valor de referência da creatinina no exame? O valor de referência da creatinina nos laboratórios variam 0,8, 1,2, 1,4. Por que isso? Como que eu falei que o valor é 0,6 e você for pegar grande parte dos livros, dos guidelines, trabalha com isso aqui. 0,6 ou 0,6 e 0,8. Aí você vai fazer seu exame, vai lá, seu resultado da sua creatinina deu 1,2. Aí tem lá, valor de referência 1 a 1,2. Aí você não sabe se está com insuficiência renal ou se está dando normal. O problema é que grande parte dos laboratórios tem incapacidade de dosar somente a creatinina. Então ele tem uma margem de erro que varia de kit de dosagem para kit de dosagem, ou seja, de laboratório para laboratório. Então o indivíduo que tem 0,6 de creatinina, ok, mas ele tem 1,2 nessa situação, eu não sei se ele tem 0,6 mais 0,6 de outras proteínas, ou você tem 1,2. Correto? Só de creatinina. Então, essa é a dificuldade da avaliação da creatinina nas pequenas variações. Se eu pegar uma senhora de 80 anos com 0,6 e com 1,2 de creatinina, uma senhora, mulher de 80 anos, se eu for jogar no clearance, o clearance vai variar de 100 para 50. Se eu jogar a fórmula. Entendeu? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou mostrando defeitos da creatinina. Tem que ter um bom senso para você dosar, para você avaliar esse paciente. Não só fazer, a creatinina deu 1, está normal, deu 1,2, está normal. Tem outros critérios para você avaliar creatinina, junto à perda de proteína, avaliação do clearance de 24 horas. Então você tem que ter um bom senso para tentar detectar as situações que podem estar alteradas ou não. Um cara bombadão, então pode dar maior que 0,8. Pode não, eu tinha um paciente uma vez que fez o exame numa plataforma para embarque e veio 1,4 de creatinina. O médico fez uma conta lá e o resultado dele deu 30 ml por minuto. O médico da plataforma desembarcou esse cara de helicóptero e mandou para o hospital com a indicação hemodiálise de urgência. Está escrito no encaminhamento. O doente não sentia nada, assintomático, não tinha nenhuma doença, não tomava nenhum medicamento. Era realmente um homem com massa muscular maior. No clearance de creatinina de 24 horas que eu expliquei para ele como é que fazia, ele submeteu, levou a sério, deu
110 ml por minuto. É um pouco de incidência da musculatura dele, é um pouco de um valor de referência do laboratório era um pouco pior, entendeu? Então, o bom senso para você avaliar o paciente sem certeza. Então, tem que entender como é que é feito o exame. Igual esses erros de coleta vai vir alterado. Beleza? Então, ficar atento pensando no valor da creatinina, que nas fases iniciais de doenças, a gente ou passa batido muitas das vezes, ou acaba supervalorizando um doente que não tem doença. Não tem insuficiência renal. Por quê? Porque a creatinina é um marcador tardio de doença renal. Ela vai identificar o paciente que já está com piora da filtração glomerular, ao invés de identificar o paciente que tem lesão ou dano. Deixa eu olhar nesse gráfico aqui, eu vou ter o valor da creatinina por anos e o clearance de creatinina. E em vermelho aqui é meu valor de referência da creatinina. Quando a creatinina, essa curva, sai do valor de referência, eu já diminuí cerca de 30% da função renal. O que significa isso? O paciente de 0,6, a creatinina aumentou para 0,7, isso é assim meu valor de referência. Para 0,7, o clearance dele caiu de 100 para 70. Entendeu? Então, é um marcador tardio. Pequenas variações nas fases iniciais significam um decréscimo muito maior do que grandes variações nas fases mais tardias. Beleza? Então, eu só estou criticando, não para falar que não deve se usar, tá, pessoal? É só para você ter um bom senso na hora de avaliar esse paciente. Então, depois de avaliada a função renal, a gente tem algumas alterações no minha anamnese, exame físico que a gente observa no nosso paciente. Primeiro, a anamnese, geralmente os sintomas, tem sintomas inespecíficos, que são os mais comuns, que são decorrentes de consequências sistêmicas das patologias renais, que vão da uremia, que é a intoxicação sistêmica por metabólitos não filtrados, a anemia por diminuição da produção de eritropoetina e distúrbios ósseos devido à diminuição da produção da vitamina D. A gente tem os sintomas específicos que vêm em relação ao aspecto e frequência da urina e sintomas álgicos, geralmente a dor localizada em flanco ou região lombar, podendo irradiar para a fossa ilíaca do mesmo lado, região suprapúbica, coxa, testículo ou grande lábio, no caso da mulher. Só não confundir sintoma álgico de via urinária, ou seja, Giordano positivo, com lesão osteomuscular. Tá? O que é o Giordano? Giordano é a dor apunho-percussão. Correto? Que você vai ver no seu exame físico. Apunho-percussão da loja renal. Só que se você cair com as costas no chão e vir um cara lá e fazer assim nas suas costas, você vai sentir dor? Vai. A diferença é que a punho-percussão, ela é dor somente, o Giordano é dor somente a punho-percussão. O paciente que está com dor a dígito-pressão das costas, da loja renal, ele vai ter dor a dígito-pressão e punho-percussão. A dor muscular vai ter tanto a punho-percussão quanto a dígito-pressão. Já o Giordano é somente a punho-percussão. A palpação da musculatura paravertebral não vai dar dor. Beleza? E outra coisa, os nossos sintomas álgicos geralmente estão relacionados a estruturas perirenais e não renais. O rim não tem irrigação nervosa. O rim. Minha biópsia renal, a agulha é desse tamanho. Eu anestesio somente a pele. Tá? A agulha é desse tamanho do paciente, fazendo anestesia subcutâneo somente. A gente não tem terminação nervosa. Quando que um doente sente dor? Geralmente quando a cápsula renal está dilatada ou inflamada. Uma distensão súbita do rim, um cálculo obstruiu o rim, meu rim vai dilatar. Dilatou de forma rápida, distende a cápsula da dor. Tem uma pielonefrite, uma infecção renal,
que um processo inflamatório que envolve gordura, pele e renal dá dor. Agora, a destruição intrarrenal pode ser a que for que a gente não vai sentir dor. Ou seja, cálculo só dói quando sai do rim. No rim a gente não vai sentir nada. Independente do tamanho da destruição que ele esteja fazendo ali dentro. Quando ele está saindo do rim, ele pode obstruir meu ureter, e aí faz hidronefrose e dilata o meu rim, e aí vai dilatar a cápsula, ou ele pode passar pelo meu ureter, lesionando parede de ureter. Ureter é musculatura lisa, lesão de musculatura lisa é cólica abdominal. Mas o paciente com um Jordano positivo, o cálculo arterial já no ureter, sim. Ou ele está com infecção urinária. Nós peço um cálculo, cálculo aumenta a chance de infecção urinária, que é um meio de crescimento bacteriano. Tem um cálculo na sua pelve renal, tá? Que não está obstruindo o seu rim, a urina passa por ele, nunca vai sentir nada. Se aquele cálculo está sendo um meio de cultura para a bactéria, vai fazer uma pielonefrite, o cara pode sentir dor. Mas você pode ter um cálculo do tamanho que for, se não tiver infectado, nem com dilatação, não vai sentir nada. Então, no caso, no cenário que o paciente tem cálculo renal, não tem infecção urinária, ou está dilatado a pelve, ou ele está com cálculo já no ureter. Sim. É muito comum, o cara chega com dor nas costas, irradiando para a região suprapúbica, você faz ultrassom, tem um cálculo no seu rim. A dor dele é de qualquer situação, menos daquele cálculo. Às vezes tinha outro, tinha dois, um desceu, lesionou o ureter, está fazendo doente, sentir dor, correto? Já foi eliminado, mas ele lesionou o ureter, fica doendo 1 a 2 semanas, e o cara faz ultrassom, tem um cálculo lá em cima. Ele lá em cima não está fazendo nada, o que passou com certeza. Então o cálculo vai doer, sentir dor quando está saindo por dilatação. Beleza? Não confundir. Porque é muito comum, o cara chega com dor nas costas, emergência, faz um ultrassom, faz o exame e vê lá o cálculo renal. Se ele estiver no rim, não vai fazer. Aquele não é a causa da dor. Beleza? A gente tem nos nossos exames físicos a avaliação do tórax, pleurite, pericardite, a intoxicação urêmica, toxinas não filtradas pelo rim, é comum alojar nas serosas, causando pericardite ou pleurite. A gente tem a avaliação abdominal, vou mostrar para vocês essa doença. A gente tem a doença policística renal, que é uma doença específica, produção de centenas de cisto renal, que o rim aumenta de tamanho consideravelmente. O exemplo ali é um paciente antes e depois da cirurgia. Aqui na barriga dele não é ascite, ao contrário do que parece, que é o rim dele. Nosso rim tem uma média de 10, 12 centímetros. Esse paciente fica com o rim com 40, 50 centímetros de diâmetro. Tem um paciente lá em Itaperuna que ele tem, cada rim dele tem o tamanho de uma bola de futebol. Oi? História disso. Rim fica no ar. Beleza? Meu paciente para fazer prova de semiologia. Todo mundo fala que escreve como ascite, não tem ascite nenhuma. É o rim do paciente. A ausculta de sopro de estenose de artéria renal, lembrar os locais da ausculta são laterais à ausculta da aorta. Nós vamos procurar a estenose de artéria renal. Alterações palidez cutânea secundária anemia, escoriações com hiperpotassemia, a impregnação sistêmica por toxinas pode acometer a pele, levando a várias sintomatologias. Principalmente prurido pode estar na hiperpotassemia, que leva à escoriação. Essas toxinas podem sair pela pele, por que chama de neve ou orvalho urêmico. A ureia pode sair pela pele. E tem também a disfunção plaquetária. A ureia muito alta causa uma disfunção plaquetária, aumentando o risco de pequenos sangramentos. Essa ureia saindo pela pele se comporta parecido com uma caspa. Se dá para observar, tem uma foto do indivíduo da raça negra que dá para ver melhor a saída de branco, de pozinho branco pela pele. Oi? E sintomas neurológicos, que essa intoxicação sistêmica também pode causar náusea,
vômito, crises convulsivas, que é a encefalopatia urêmica. Nas alterações urinárias, a gente pode observar espuma que sugere a presença de proteínas. A gente observa alterações da cor, podendo ser vermelha. Tem diversos pigmentos que cursam com urina vermelha, principalmente a hemoglobina. Não esquecer que a mioglobina ela pode apresentar uma coloração vermelha na urina, e muitas das vezes o próprio exame de urina confunde mioglobina com hemoglobina, e a mioglobina é liberada após lesões musculares excessivas, grandes acidentes. E a coloração vermelha não necessariamente significa sangramento de grande intensidade. Uma bexiga com 2 litros de urina, se cair 10 ml de sangue, é o suficiente para a urina ficar toda vermelha. E o cara acha que está morrendo. Já vi muito paciente chegar com urinando sangue vivo, e olha, a gente dosa o sangue dele hematócrito, sem ter nenhuma avaliação do hematócrito do paciente. Ou avaliação ser mínima. Porque a quantidade de sangue que ele perde, às vezes, ao misturar com grandes quantidades de urina, às vezes parece estar perdendo grandes quantidades de sangue. Nem sempre esse é o caso. A gente tem a presença da urina mais turva, associada a sedimentos ou proteínas, geralmente não em processos infecciosos, mas processos de lesão do epitélio tubular. Esse epitélio tubular chega na urina e faz uma urina com grumos, com sedimentos. E outras colorações devido ao uso de fármacos ou bactérias. Tem bactérias que podem fazer a urina ficar verde, por exemplo. Ou algumas drogas que fazem a urina ficar roxa. Então, diversos fármacos podem mudar a coloração da urina. O volume, a gente classifica paciente com anúria, menos de 100 ml por minuto, oligúria, menos de 400 ml, 100 ml por 24 horas, oligúria menos de 400, 24 horas ou 30 ml hora, em crianças 0,5 ml por quilo hora, poliúrica acima de 3,5 litros, e pneumatúria quando sugere ar na urina. Quando a gente tem ar na urina, isso é uma queixa de alguns pacientes que deve ser levado a sério. Tá? Por que tem ar na urina? Ar é uma condição muito incomum de ter na bexiga, correto? Existe sim uma raridade muito grande de algumas bactérias anaeróbicas produzirem ar, mas isso é muito raro e muito infrequente de ser percebido pelo paciente. Quando isso ocorre, sugere uma fístula do intestino para a bexiga. Muitos dos tumores do trato gastrointestinal cursam com fístula, principalmente para a bexiga. E a presença de pequenas quantidades de fezes na urina é o suficiente para ter crescimento bacteriano e infecção urinária. Então, aquela paciente chega com queixa de infecção urinária, de repetição, e relata que ao final da urina, ela sente como se estivesse saindo um ar da uretra. É um paciente importante para você investigar fístula enterovesical e tumor gastrointestinal. Tem um paciente que internei sexta-feira, que procurou um ambulatório, que estava com infecção urinária, já usando antibiótico direitinho, mas ela falou que no final da urina saiu, senti que vai sair um pouquinho de ar. Tá? A filha até chegou achando que ela estava inventando coisa, estava com restaurante de idade, só uma infecção de urina, não tinha nada, não tinha diarreia, alteração gastrointestinal, nenhuma outra queixa gastrointestinal. Externou, tomografia, tem um tumor de... não sei a localização, um tumor intestinal. Uma coisa simples dessa. A gente tem o nosso EAS, que é o nosso exame de urina, ou elementos anormais e sedimentos, que possui outros nomes no Brasil, que vai desde sumário de urina lá para o Nordeste até a urina tipo 1 em São Paulo, que é coletado idealmente após a limpeza do meato ureteral. A gente colhe a amostra do jato médio da primeira urina da manhã. Essa é a melhor maneira de a gente colher o EAS. Ela deve ser examinada imediatamente, sempre que possível. Urina parada há muito tempo, decantando, atrapalha a sua avaliação de sedimento, mas principalmente de bactérias.
Quando a gente não consegue ter micção espontânea, idoso, criança, paciente sedado, ou quando a contaminação do material vaginal, infecções ginecológicas, a gente pode utilizar a sondagem vesical para coletar essa urina. E nessa urina, o que a gente observa no meu paciente? Primeiro, o pH, que quando existe um atraso de medição e algumas bactérias produzem urease que pode alterar o meu pH. E essa variação de pH favorece a cristalização de sedimentos, a agregação desses cristais e formando cálculo. Então, se tem algumas bactérias que, por variar o pH urinário, aumenta a chance de cálculo. E cálculo, por si só, aumenta a agregação bacteriana. Então, paciente com infecção urinária de repetição, ou então paciente com cálculo renal, sempre é importante fazer a avaliação se o paciente se não está tendo esses cálculos repetidos ou excessivos por infecções urinárias. Você vai ver a densidade urinária, que é a medida aproximada da concentração urinária. Os valores normais entre 1001 e 1035, condições como insuficiência renal, e até mesmo pacientes idosos, os valores da densidade enquanto menor. Alguns tipos de insuficiência renal aguda, a gente consegue diferenciar elas pela densidade urinária. A presença de proteína no nosso EAS, que no EAS, elementos anormais, ele é detectado em filas de detecção, que varia desde negativo, 1 cruz, até 4 cruzes. E eles classificam negativo menos 10, traços 15 a 30, 1 cruz 30 a 100 e até 4 cruzes acima de 500. Só que isso é muito inespecífico para a proteína. Tá? Um exame de urina com proteína, independente das cruzes, não dá para eu tirar uma informação de certeza da presença da proteína. Então, o exame de urina com presença de proteínas e na ausência de infecção me sugere a eu fazer uma avaliação de 24 horas daquela urina para dosar somente as proteínas. A gente pode observar a glicose, que qualquer quantidade é anormal, que ela vai estar presente na minha urina quando o nível no sangue estiver acima de 180 mg por decilitro. A gente vai ter hemácias, leucócitos. Eu botei aqui a avaliação por campo, mas tem avaliações absolutas. No exame de urina você pode ter a avaliação do bioquímico no microscópio ou tendo um aparelho. O aparelho eletrônico vai conseguir te dar, em vez de 3 por campo, por exemplo, 4.573 hemácias. Então ele consegue ser mais assertivo na quantidade de hemácias ou de leucócitos. Mas ele tem um efeito ruim, que é a avaliação morfológica da hemácia. O aparelho não vai dizer o formato da hemácia, somente a quantidade. Então, na análise bioquímica que você faz esse por campo, é porque você pega a lâmina, você faz uma diferenciação de campos de análise, e você conta quantas hemácias tem em um número X de campos e faz uma média. Aí chega o valor hemácias de leucócitos. Então você tem ou o valor absoluto ou o valor por campo. O valor absoluto é um pouco mais fidedigno, mas perde a capacidade morfológica. Nas minhas hemácias, ela pode ser glomerular ou não glomerular. O que significa isso? Quando a hemácia ela vai passar no meu glomérulo destruído por uma lesão, por um processo inflamatório, por uma fibrose, ela muitas das vezes não passaria antes, acaba passando pela lesão inflamatória, ela passa se esgueirando pelas fendas de filtração. E ao passar ela fica de formato irregular. Ela vai ser o formato de algo, ela fica em formato irregular, essa hemácia. Então quando você olha no exame de urina, umas hemácias que é do meu formato de algo, mas formatos irregulares, significa que elas se espremeram para passar na fenda de filtração, portanto vieram do glomérulo. Porque se for um sangramento da bexiga, por exemplo, da próstata, todas as hemácias eram para estar assim. Entendeu? Então é um sugestivo de você localizar a patologia do paciente. Sangue na urina, com as hemácias certinhas, ureter para baixo. Sangue com hemácias
irregulares do glomérulo. A presença de leucócitos na urina, que pode estar com 1 até 5 por campo, podendo estar alterado em qualquer processo inflamatório renal. Obviamente, a infecção urinária vai dar leucócito alto, porém, qualquer inflamação, seja câncer renal, seja doença renal crônica, insuficiência renal aguda, glomerulonefrite, e é muito comum o paciente com essas patologias, câncer, glomerulonefrite, doença renal crônica, da entrada numa emergência, alguém identifica um exame, um EAS com leucócito e dá o diagnóstico de infecção urinária. Um paciente que muitas das vezes não tem queixa nenhuma urinária. Não está com ardência, não está com febre, não está com dor suprapúbica. Esse é o diagnóstico de infecção de urina que faz um EAS com leucócitos. Esquece de considerar outras condições, outros diagnósticos. A gente tem a presença de nitrito. O nitrito ele é produzido em certas condições por algumas bactérias. Não é sempre que uma infecção urinária vai dar nitrito positivo. Mas sempre que eu ver um nitrito positivo no meu AS, é muito sugestivo de infecção urinária. Beleza? A presença de lipídios. Os lipídios são presentes na síndrome nefrótica. O que é isso? O que é síndrome nefrótica? Vou mostrar para vocês. Pessoal, existe alguma condição de infecção urinária que o nitrito seja positivo, mas não é infecção? Medicina pode isso tudo, na verdade, né? Mas geralmente não. Mas você pode ter um paciente com nitrito positivo e não ter uma infecção urinária. Ele pode ter uma colonização do trato urinário, que é uma bacteriúria assintomática, tá? A presença de colonização por catéter vesical pode dar um nitrito positivo. Ou até mesmo uma dosagem errada do laboratório. Os lipídios, que ocorrem quando você tem uma variação súbita dos lipídios séricos, geralmente, quando um paciente tem muita perda de albumina pela urina, e algumas doenças renais cursam com isso, o meu fígado produz albumina, só que produz os precursores, que são as apolipoproteínas de baixa, alta e muito baixa densidade, que vocês conhecem como HDL, LDL e VLDL. São as lipoproteínas produzidas junto com a albumina. E essa produção excessiva dessas lipoproteínas aumenta o colesterol circulante, fazendo que tenha alguma eliminação renal. Então isso é sugestivo de intensa produção de albumina por perda renal. O que a gente observa no exame de urina, o padrão de cruz de Malta sobre a luz polarizada. O que é isso? Essa imagenzinha, esse xizinho, essa cruzinha que você observa na urina, que é os lipídios. Isso é uma característica muito grande de algumas glomerulonefrites que cursam com grande perda proteica. A gente tem os cristais, que são inespecíficos, eles dependem do pH e da concentração urinária. E por último, a cilindrúria, os cilindros. A gente tem algumas proteínas tubulares que, em contato com outras substâncias, favorece a agregação delas mesmas, dessas substâncias. Por exemplo, se eu tiver hemácia no meu túbulo renal, essas hemácias vão se agregar pelo efeito de uma proteína tubular. Correto? Se eu tiver lipídios, leucócitos, até mesmo nesse exame que eu mostrei para vocês, você vê que até mesmo os lipídios estão agregados. Isso chama de cilindro. Lipídico, isso pode ocorrer com lipídio, com proteína, com hemácia. É mais um sugestivo de onde veio isso, de onde veio essa substância. Por exemplo, se eu tenho hemácias agregadas na forma de cilindro, eu sei que essas hemácias em algum momento passaram no meu túbulo renal. Para passar no túbulo renal, ela tem que ter saído do meu glomérulo. Certo? Então, no exame de urina, hemácias na forma de cilindros, eu sei que essas hemácias saíram do meu glomérulo e não, por exemplo, num sangramento da bexiga. É mais um indicativo de eu tentar definir de onde que veio essas hemácias. Mas eu tenho também de lipídios, leucócitos, células do epitélio granular, alguns graus de insuficiência renal aguda. O paciente tem destruição do epitélio tubular,
Essas células caem no tubo e formam cilindros granulosos. Então tem vários tipos de cilindros dependendo da substância que está agregada no tubo renal. A urina tipo 2, ou cultura de urina, que é a outra parte que a gente faz no exame de urina, ela possui um resultado positivo quando o leite tem mais de 100 mil unidades formadoras de colônia, que indica infecção. Valores com menos de 100 mil sugere, ou com múltiplas bactérias, sugere contaminação do material. Sempre observar o MIC na escolha do antibiótico ao invés do resistente e sensível. Sabe o que é MIC? Beleza? Coletar a urinocultura sempre antes de iniciar o tratamento com antibiótico para não falsear o resultado do exame. Então, sempre antes de usar o antibiótico, sempre na detecção de um agente infeccioso, a gente tem que tentar isolar o agente bacteriano por meio de cultura. Não é para impedir ou atrasar o início do antibiótico, mas sim sempre precisa escolher antes. E a gente tem nosso exame de urina, na qual vai vir bactéria, E. coli, número de colônias, mais de 100 mil unidades formadoras de colônias, os antibióticos, resistência ou sensibilidade e o MIC do paciente. Beleza? Então você vai escolher o que tem menor MIC e sensível, sempre que possível. Tá? Claro, levando em consideração toxicidade, alergia, efeito sistêmico, mas dentro do possível. Beleza? Seguindo, a gente tem a síndrome urêmica, ou uremia. O termo significa urina no sangue. Obviamente não é a urina que está no sangue, mas é um termo utilizado para manifestações de uma intoxicação sistêmica decorrente de disfunção renal. Só não confundam uremia com ureia alta. A ureia é o metabólito mais comum e mais fácil de dosagem, mas está de longe de ser o único. A amônia, citocinas inflamatórias podem corresponder e associar aos sintomas, não somente a ureia. Eu posso ter dois pacientes com 250 de ureia, um apresentando síndrome urêmica e o outro não. Correto? As manifestações são gastrointestinais, neuropulmonares, neurológicas, hematológicas, cardiovasculares e dermatológicas. Gastrointestinais, a gente tem sangramento do trato gastrointestinal causado pela disfunção plaquetária da síndrome urêmica. Neuropulmonares e cardiovasculares é a pleurite e pericardite. Neurológicas, náusea, vômito, crise convulsiva, que é a encefalopatia urêmica. E hematológicas, a própria disfunção plaquetária. E dermatológicas são as impregnação cutânea, seja por metabólitos, seja pelo fósforo, causando aquela que eu mostrei para vocês, da névia ou orvalho urêmico. Só um minutinho. Dá para ver um pouco melhor, tá vendo? Essa caspinha que sai. Isso é raro de ocorrer hoje em dia, né? Antigamente, quando tinha menos acesso à diálise na emergência, a gente observava mais esses pacientes. Hoje a gente consegue ter um acesso ao tratamento dialítico mais cedo. Por último, os exames de imagem para avaliação da função renal. A gente tem o raio-x, que ele é pouco útil para doenças renais. É utilizado para posicionamento de catéter, crescimento de cálculo renal, acompanhamento. Fazer a tomografia é mais dispendioso do que um raio-x só para posicionamento, na qual você tem, por exemplo, um cálculo coraliforme em forma de coral, que envolve toda a pelve renal. É um cálculo, como eu falei com vocês, não é raramente tem dor. E um cálculo enorme envolve toda a pelve renal. O ultrassom, que ele é muito útil, é o principal exame que a gente usa de imagem em nefrologia. Ele é muito útil, não requer contraste, porém ele é extremamente operador dependente.
dependendo do local que você for fazer, às vezes é melhor você esperar numa fila de um mês para fazer o exame do que um encaixe com uma pessoa menos experiente. A gente consegue ver desde cálculo, cisto, tumor, dilatação e até mesmo variações anatômicas renais. O uso do Doppler também permite a gente fazer uma avaliação vascular intra e extra-renal. Esse é o exame ultrassom. Você sabe como é que funciona o ultrassom? O ultrassom ele usa através de um transdutor com uma onda sonora e essa onda vai ter um retorno desse som, um eco. Esse eco ele é graduado em escala de cinza. Quanto mais branco, mais eco teve, mais voltou o som, ou seja, mais denso. Quanto mais branco, mais denso. Quanto mais escuro, menos denso. O que você vai observar são variações de densidade. Variações de densidade já conhecidas pela sua anatomia. Quer ver um exemplo? O córtex e a medula renal têm densidades diferentes. Então você tem uma observa no rim, uma diferenciação córtex-medula. Uma perda dessa diferenciação córtex-medula, com o aumento da densidade, ou seja, o rim ia ficar mais branco. Essa parte preta ia ficar branco. Significa que aumentou a densidade do meu rim. O que aumenta a densidade do rim? Duas coisas: inflamação ou fibrose. Fibrose. Na fibrose, o rim está diminuído de tamanho. Correto? Na inflamação, está mantido ou aumentado de tamanho. Então, se eu tenho um rim que está mais branco do que deveria e perdi a diferenciação do córtex medula e está diminuído de tamanho, eu tenho uma fibrose renal. Se está de tamanho normal ou aumentado, sugere processo inflamatório. Se esse processo inflamatório envolve a gordura perirenal, você se estende em volta do rim, e eu perco a capacidade de delimitar esse rim, igual eu estou delimitando ele certinho aqui, eu tenho uma pielonefrite. Se eu não tenho essa perda, eu tenho uma glomerulonefrite. No ultrassom eu diferenciei glomerulonefrite, pielonefrite e fibrose renal. Somente no ultrassom. Então é comum o próprio ultrassonografista, se ele tiver uma experiência boa, ele conseguir diferenciar, dar um diagnóstico de uma glomerulonefrite sem saber nada da história do paciente. Beleza? Qual é o porém do meu ultrassom? Ele é muito bom para ver até aqui, ureter proximal. Ureter distal, bexiga, ele acaba tendo uma dificuldade de avaliação. Então, para isso, a gente lança a mão da tomografia computadorizada, que ela permite avaliar toda a extensão do trato urinário, até bexiga e ureter. E o uso do contraste venoso, que é também chamado de angiotomografia, permite visualização da vascularização renal e de nódulos renais. A ressonância, que é inferior à tomografia para avaliação de cálculos, ela fornece mais dados na avaliação de nódulos e neoplasias renais. A principal diferença da ressonância para a tomografia é que a ressonância ela é muito sensível a pequenas variações de densidade. Muito mais sensível que tomografia, raio-x e ultrassom. Só que essa intensa sensibilidade atrapalha na avaliação de substâncias muito duras, muito densas, como osso. Mas ele é muito boa para pequenas variações de densidade no parênquima. Onde começa e onde termina um câncer, por exemplo, no meio do meu parênquima renal. Então você vai ter no seu lado a tomografia e a ressonância. Você pode observar que a tomografia delimita o osso direitinho, mas aqui no parênquima não vê legal. Na qual a ressonância, o osso está ruim para o parênquima, você consegue avaliar, até essa imagem não, que está um pouco desfocada, mas você avaliar vaso por vaso, pirâmide por pirâmide renal, na minha ressonância. Beleza? A gente tem também a urografia excretora, que através de um contraste venoso, a gente observa a eliminação renal por raio-x do contraste em todo o trajeto pela via urinária. A uretrocistografia, que através de contraste injetado na bexiga por sonda vesical, tem a finalidade de avaliar lesões de refluxo, estenoses ureterais, que são esses dois exames aqui, na qual você contraste venoso,
você observa a eliminação desse contraste no trato urinário. Para você observar o quê? Estenose da saída dessa urina. Tá? Então, a gente com uma avaliação de crianças que nascem com alguma estenose no trato urinário. E aqui, ao contrário, você injeta o contraste na bexiga, o que você espera? Que com o passar do tempo, esse contraste vai ser eliminado pela urina. Certo? A gente vai procurar em duas situações nesse exame. Se esse contraste vai retornar para o ureter, o que não deveria retornar, e aí a gente busca o diagnóstico de refluxo ureteral. Algumas crianças com infecção urinária de repetição, muitas das vezes acaba fazendo porque tende a urina a retornar quando a bexiga é cheia, ou então dificuldade do esvaziamento urinário. Algumas doenças neurológicas, vesicais, ou até mesmo obstrutivas de uretra ou próstata, você vai ter uma retenção maior do contraste na bexiga, mesmo após a tentativa de esvaziação da bexiga. Esvaziamento. Por último, a gente tem a arteriografia renal, que é injeção direta de contraste na artéria renal através de catéter, muitas das vezes pela artéria femoral, para diagnosticar e até tratar a estenose e a aterosclerose de artérias renais. Mais ou menos nessa imagem aqui, na qual com o catéter, você cateteriza a minha artéria renal, injeta o contraste e você consegue desenhar toda a minha árvore renal em relação à minha vascularização. Se identificou alguma estenose ou alguma embolia renal, estenose você consegue tratar através de uma angioplastia bem similar ao que a gente faz na angiocoronariografia do miocárdio, ou cateterismo. E a cintilografia, que é uma injeção com radiofármaco e a avaliação estática dinâmica da perfusão, filtração e excreção renal. Ele injeta um radiofármaco no paciente e eu consigo saber se esse radiofármaco foi liberado para todo o meu rim, se tem uma área renal que não recebeu esse volume de sangue, a velocidade em que cada área do rim recebe esse radiofármaco, a velocidade que esse radiofármaco sai do meu rim, se na hora de sair ele vai ter algum grau de obstrução a nível de ureter ou não. Eu consigo avaliar a chegada, a perfusão desse rim, a filtração estática, filtração dinâmica, posso injetar um diurético e observar se vai ter aumento dessa eliminação desse contraste e se ele vai ter saída no ureter de forma correta, sem alguma obstrução. Então, resumindo para vocês, exame físico na anamnese deve ter mais prioridade na avaliação do paciente, mesmo no generalista. Entender como é que faz o exame de sangue, o exame de urina, o ultrassom, nos ajuda a ter um olhar crítico quanto a falsos positivos e falsos negativos. Eu dei exemplo de pacientes que podem, exame de sangue, exame de urina, chegam com alterações conflitantes com a clínica, ele deve sempre questionar esses exames, repetir se possível, entender como é feito, correto? Para a gente poder melhor diagnosticar e avaliar o seu paciente. Beleza? Alguma dúvida? Mas... Até a prova, vamos ver. Negócio de rim. Beleza.